E da minha parte, então, uma apresentação. O meu nome é Marcel Barros Marcos, eu sou juiz aqui no TRT2 e professor de Direito do Trabalho com foco, né, em concursos públicos, acho que desde, primeiro concurseiro, muitos anos, desde 2015 pelo menos, e concurseiro da área trabalhista e professor de Direito do Trabalho desde 2019. E aí, muito bom trabalho meu lá no Papa Concursos, agora mais recente com o Resende também, então, enfim, um eterno concurseiro, alguém envolvido há muito tempo e que nos últimos anos se dedicou para a magistratura do trabalho e que sabe o quanto que o estudo de jurisprudência é importante para a carreira típica, principalmente, como a magistratura, MP, procuradorias, e mais recentemente também para os cargos de servidor, né? A gente tem agora nos editais da própria FCC a previsão de que a jurisprudência vinculante pode ser cobrada. E é isso, Ricardo, te apresenta aí para a gente ir avançando. A gente já começa, né? Meu nome é Ricardo Galvão, também sou juiz do TRT da 2ª Região, da mesma turma de ingresso aí de Marcel, né? E sou professor universitário também, já trabalho com cursos de jurisprudência temático também já há bastante tempo. A gente já teve um curso regular na Escola Judicial do TRT da 21ª Região, também algumas outras escolas judiciais. E a ideia da gente aqui, né, é fazer um curso que não seja especificamente apenas para a preparação de concurso, servirá também para a preparação de concurso, né, mas jurisprudência hoje em dia, né, com esses precedentes vinculantes aí, a atuação profissional do advogado, do servidor, dos próprios juízes, né, e também para quem vai fazer concurso, aí que vale demais, né, é essencial, né, a gente vê aí a quantidade de precedentes vinculantes que o Tribunal Superior do Trabalho está editando. Só esse ano, né, já foram centenas, né, na semana passada, retrasada, foram 58, né? Isso. Em apenas um dia, eles editaram 58 precedentes vinculantes. Então, a nossa ideia daqui hoje, né, é a gente pegar desses últimos precedentes, esses últimos incidentes de recurso de revista repetitivos que foram editados, a gente vai pegar aqueles que não são mera reafirmação de jurisprudência do TST, né? Porque muitos eles pegaram súmulas, pegaram OJs e reafirmaram em sede de precedente vinculante. Então, a gente pegou os últimos, dessas últimas semanas aí que saíram, e fizemos uma divisão aqui entre par e ímpar, entre Marcel e eu, como se fosse uma divisão de pauta aí, né? De audiência, e a gente vai focar mais nesses que não são mera reafirmação de jurisprudência. Os que nos pareceram também mais interessantes aqui, né? Muita coisa, como o Ricardo falou, é reafirmação, ultimamente, que significa que já era o entendimento, já era pacífico, já tinha súmula, e agora virou precedente vinculante. Justamente por essa vantagem para uma corte superior de tornar vinculante aquela decisão. Então, antes, até nos próprios tribunais, a gente aqui no primeiro grau, a gente podia eventualmente não seguir uma súmula e argumentar em algum sentido, e agora foi reafirmada aquela jurisprudência e com caráter vinculante, de modo que cabe, por exemplo, reclamação das nossas decisões, caso a gente não siga esse precedente. E aí tem toda uma discussão, agora é um papo para outro dia, do TST como corte de precedentes, essa lógica do CPC de 2015, né, dos precedentes vinculantes, de modo que, para casos idênticos ou similares, suficientemente equivalentes, as decisões sejam as mesmas, né, amarrando mais todos os níveis do Poder Judiciário aquilo que já foi pacificado. Então, para quem eventualmente está chegando mais recente no estudo, os alunos do Ricardo da graduação, a gente vai tratar aqui de matérias que já foram definidas no TST, na sessão de dissídios individuais ou no pleno, e de modo que todo mundo tem que seguir. E a gente, agora atuando como juiz, vê o quanto que isso é importante para os advogados, porque tem gente, pessoal, que vai tocando as audiências e os processos na experiência, no jeito, porque é um bom perguntador, faz boas instruções, e de repente chega lá querendo discutir coisas que não tem mais discussão. Então, não é o nosso de hoje, mas, por exemplo, algumas nuances da estabilidade da gestante. Não, doutor, mas eu entendo que aqui ela pediu demissão, não precisava ir no sindicato homologar. Dá vontade de dizer, gente, então, mas não importa o entendimento quando já foi decidido de cima e o seguir é obrigatório. E a gente vê todos os dias coisas já superadas, já definidas, sendo trazidas para a gente decidir. É mais fácil para a gente decidir, mas a gente pensou, então, para o concurso é importante, para a advocacia é importante, para os servidores, tem muito dos concurseiros da MAGE, são servidores também, é muito importante dominar, porque essa atualidade no conhecimento resolve muitas coisas do nosso trabalho. E aí nos permite focar justamente naquilo que é, na apreciação da prova, nos detalhes do processo, e não ficar discutindo, como eu já disse, coisas que não estão mais passíveis de
discussão, tá bem? Então, importante concurso para a advocacia, para o servidor e muito para nós. Também uma oportunidade, né, Ricardo, da gente estudar mais alguns temas que a gente olha ali rapidinho e vocês vão ver aqui que a gente buscou dar uma esmiuçada. Porque se fosse só para ler, gente, então, nossa, será que em uma hora eles vão falar sem precedentes? Se fosse só para ler, vocês podiam fazer isso com tranquilidade. Bota numa IA qualquer aí, pede para ser lido e isso estaria ao alcance. A graça aqui é a gente fazer alguns links, ir conversando e tornar para todos uma experiência mais palatável, mais legal, né? E fácil de memorizar. Pelo menos para mim, a memorização nesse tipo de conversa, de construção de raciocínio, sempre foi mais interessante do que só decorar. Exatamente. Como o Marcel falou aí, né, a gente tem um público aqui, uma turma bem heterogênea, né? Tem gente que está iniciando a faculdade, está no segundo, terceiro período da faculdade, tem colegas da nossa turma de magistrados, tem servidores, tem advogados, tem gente que já está fazendo concurso há um bom tempo. Então, a nossa ideia é sempre, quando for passando por cada incidente de recurso de revista repetitivo, em cada precedente, a gente fazer uma retomada de alguns conceitos fundamentais, certo? Então, vocês vão ver que a gente vai começar com a questão jurídica, que foi suscitada para o TST decidir, e depois vai sempre retomar alguns conceitos jurídicos fundamentais, analisar um pouco aí dos fundamentos das decisões dos tribunais regionais, que foram objeto da controvérsia, e depois finaliza com a jurisprudência do incidente. Então, vamos lá, vamos começar, que a gente tem muita coisa para ver, né? Marcelo achava que a gente ia conseguir ver muita coisa, disse a ele, olha, vamos, cada um vai... Eu sempre acho que vai sobrar tempo e tem um pânico, né? E desde o meu TCC na faculdade, eu lembro que eu tinha 20 minutos, eu levei 48 para falar. Então, é um problema que eu tenho. Aí, por isso, bom fazer esse concurso que a gente fez, pelo menos a gente pode fazer esse controle do tempo, né? E ninguém pode reclamar muito. E só, gente, o Ricardo falou, talvez não fique tão claro, todos os precedentes vinculantes agora foram para apreciação do TST em algum recurso de revista. Então, não foi de ofício, né? Vamos resolver o que está lá sendo discutido. Não, chegou algum caso, eles pegaram como causa ali para, enfim, servir de base para as demais. Então, a gente tem uma decisão de TRT e o TST apreciando o recurso de revista. Às vezes mantendo, às vezes alterando a decisão. Então, vai lá, Ricardo, que é o primeiro é teu, né? Então, vamos lá. Então, né, são os temas 222 e seguintes, mas é como a gente falou, não são todos os temas. A gente focou aqui no que é realmente mais novidade e também naquilo que a gente achou mais interessante para trazer para vocês aqui. O primeiro tema é o IRR 222, certo? E ele trata a questão jurídica que foi levada ao TST, foi essa aí. A gente copiou e colou exatamente a questão jurídica que chegou lá para o TST, certo? Que eles fazem isso aí em formato de pergunta, né? Como se fosse a problemática de um artigo científico ou de um outro tipo de trabalho qualquer. Os trabalhadores que atuam na atividade de movimentação de mercadorias são considerados integrantes de categoria profissional diferenciada nos termos da Lei 12.023, de 2009, para fins de enquadramento sindical, né? Então, essa foi a problemática, e para isso a gente precisa resgatar aqui rapidinho, revisar, ou então, para quem está no início, precisa pelo menos absorver de forma básica esses conceitos, né? Os conceitos de categoria econômica, categoria profissional e categoria profissional diferenciada. A categoria econômica, todos estão previstos no artigo 511 da CLT, respectivamente, parágrafos 1º, 2º e 3º. A categoria econômica, ela diz respeito àquela categoria, né, a um grupo de empresas, de pessoas que possuem uma solidariedade de interesses econômicos de que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas. Então, você pega ali o mesmo grupo de empresas, o mesmo grupo de empregadores, ou até mesmo pessoa física, que seja, que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas, e elas são uma categoria econômica. E aí já vai formar o sindicato dos empregadores, né? A categoria econômica, te lembra de dinheiro, né? E, enfim, o sindicato dos empregadores, para fins de memorização. Perfeito. E ela já tem uma importância para a própria caracterização da categoria profissional, porque a teoria que prevalece no direito brasileiro, no direito do trabalho brasileiro, é do enquadramento dos empregados de acordo com a categoria econômica. Então, ele não tem uma caracterização independente, não é cada empresa que tem ali os seus empregados, tem os seus porteiros, tem os seus vigilantes, tem os seus cozinheiros, eles não vão ser cada um de uma categoria profissional diferente, não, eles vão ser de uma categoria profissional única que estará relacionada à categoria econômica do seu empregador. Exceto, né, e aí que entra a questão da categoria profissional diferenciada, que é aquela que se forma de empregados que têm profissões ou funções diferenciadas por força de um estatuto profissional especial, ou seja, tem uma lei específica, como é o nosso caso aqui, né,
A gente está tratando aqui dos empregados que são submetidos à Lei 12.023 de 2009, que são os trabalhadores avulsos, que trabalham com transporte de cargas, que não são os portuários, não é isso? Ou então, que em consequência de condições de vida singulares. Então, a discussão aqui, nessa primeira questão jurídica trazida, é se os trabalhadores que exercem movimentação de mercadorias e estão submetidos à Lei 12.023 de 2009, se eles se encaixam como uma categoria profissional geral, ou seja, se eles vão ser representados pelo sindicato da categoria profissional, que é enquadrado pelo sindicato da categoria econômica, existe essa similitude, né, esse par, né, de categoria econômica e categoria profissional, ou se eles configuram uma categoria profissional diferenciada e, por isso, seriam representados pelo sindicato dos trabalhadores específicos, né, daqueles que movimentam mercadorias e estão... Um exemplo prático aqui, volta pensar assim, numa empresa metalúrgica, tá? Eu andei trabalhando aqui no ABC Paulista. Então, o colega falou que está tocando um barulhinho de quando entra alguém. Só ver, Ricardo, se tem como... Então, tem uma empresa metalúrgica, os funcionários que vai ter o sindicato das empresas de metalurgia da região X. Os funcionários dela vão ser a categoria profissional, o sindicato dos metalúrgicos. Então, sindicato das empresas, categoria econômica, e sindicato profissional, sindicato dos metalúrgicos. Se tiver, por exemplo, os vigilantes que atuam nessa empresa metalúrgica, eles não são representados pelo sindicato dos metalúrgicos. Por quê? Porque em que pese a regra seja o sindicato dos trabalhadores é com base na atividade do empregador, quando ele é de uma categoria profissional diferenciada, ele é representado pelo seu sindicato próprio da categoria diferenciada. Então, os vigilantes seriam representados aqui pelo sindicato dos vigilantes, que tem uma lei específica, que tem normas específicas. E se for uma empresa metalúrgica, por exemplo, que se utilize da mão de obra de movimentadores de mercadorias avulsos, que é o que tem na Lei 12.023. Aí é essa questão que chegou, né? Esse pessoal da Lei 2023, esse avulso movimentador de mercadoria, ele vai ser representado pelo sindicato dos metalúrgicos, quando ele trabalha para a indústria metalúrgica, ou por um sindicato próprio. E aí isso tem o enquadramento sindical, na verdade, ele tem duas grandes consequências, basicamente, né? Uma é quem é o sindicato que representa, por exemplo, para fins de legitimidade ativa, do ajuizamento de uma ação civil pública, por exemplo, ou uma ação civil coletiva, né? E também as normas coletivas que serão aplicáveis àquela categoria. E aqui, nesse tema, é importantíssimo perceber que, por isso que a gente falou, né, que quando a gente for ler a tese, vocês vão ver que ele fala uma coisa, mas ele parece ser amplo. Então, pode se confundir e achar que as normas coletivas, automaticamente, da categoria profissional diferenciada, vão ser aplicadas ao contrato de trabalho do empregado. E a gente vai ver que não é bem assim, certo? Então, para que eu trago o artigo 581, parágrafos 1º e 2º, que fala do que seria uma atividade preponderante da empresa. Né? Não vou ficar lendo aqui, esse material vai ser disponibilizado, vai ficar muito enfadonho se a gente ficar lendo. A OJ da SDC 23, que também vinha sendo usada nos fundamentos do Tribunal Regional, fala que não tem como ficar separando, ficar esfacelando, né, que a representação sindical abrange toda a categoria, não comportando separação fundada na maior ou menor dimensão de cada ramo da empresa. Então, não é um sindicato para cada ramo da empresa, é um sindicato único que vai representar todos aqueles trabalhadores da empresa, exceto se houver alguém ali de uma categoria profissional diferenciada. E aí vem o IRR 222 do TST, né, que fala que o empregado trabalhador avulso, submetido à Lei 2023 de 2009, ele é, sim, uma categoria profissional diferenciada. E, por isso, eles reconheceram a legitimidade do sindicato que representava essa categoria, dos trabalhadores da Lei 12.023 de 2009, e reconheceram a legitimidade desse sindicato para entrar com aquela ação, né, que tinha sido extinta anteriormente nas instâncias ordinárias. Mas aí cabe, né, aquilo que eu falei, de dizer que isso não quer automaticamente dizer que as convenções coletivas da categoria vão ser aplicáveis àqueles contratos de trabalho. Isso porque tem o outro IRR 258, e a gente vai sempre tentar fazer isso, certo? Buscar uma jurisprudência que seja relacionada àquela que a gente está tratando, para a gente entender um pouco mais de forma sistemática aquele tema. Então, veja só, o IRR 258 fala que o empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo na qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria. Então, embora ele seja representado pelo sindicato daquela categoria diferenciada, ele não tem direito automaticamente
a aplicação das normas coletivas. Isso porque a norma coletiva, como a gente sabe, é uma fonte autônoma do direito do trabalho, né? E para ter aplicação àquelas categorias, ambas as partes, tanto empregado como empregador, precisam ter sua representatividade garantida na elaboração daquela norma. Então, quem seria o sindicato, nesse caso, para entrar com uma ação coletiva, para prevendo ali proteção de direitos, meio ambiente de trabalho? Seria o sindicato dos trabalhadores movimentadores de mercadorias. Agora, tem uma norma coletiva do sindicato dos metalúrgicos e uma norma coletiva do sindicato dos trabalhadores movimentadores de mercadorias, trabalhadores de categoria profissional diferenciada. Qual vai se aplicar? Pois bem, para aplicar da categoria profissional diferenciada, como disse o Ricardo, só se a empresa, diretamente, por ACT, por acordo, ou o sindicato da empresa, por meio de convenção coletiva, tiver feito parte dessa negociação. Então, não vai acontecer, realmente, RE 258, da empresa ser surpreendida com um documento que ela nunca participou, que ela não teve representação e que ela teria que cumprir. Então, tem o viés de quem o representa e aí o do IRR 58 de qual norma coletiva vai ser aplicável. Ok? Mas ele é uma categoria profissional diferenciada e ele vai poder ser representado por o seu sindicato específico. Só respondendo aqui, viu, Marcelo, antes de ir para o próximo, que eu não sei como é que silencia essa campainha aí, mas acho que agora vai ficar menos gente entrando, né? A gente já deu a hora de entrar, acho que vai ser eventual, mas realmente eu não sei como é que silencia essa campainha não, mas... gente, analfabetos digitais a gente vê por aqui, porque é muita... Mas vamos lá, Marcelo. Não tá tocando. Pela nossa projeção aqui, né, que a gente achava que ia abordar uns 10 temas, eu já estou descendo para uns 4, 5 temas. Vamos lá. Tá, gente. Então, passando aqui, passou aí, IRR 223. A questão jurídica. É válida a citação postal pela entrega no endereço da reclamada, independentemente da prova da entrega pessoal ao destinatário? Isso aqui é requentado, também é uma reafirmação de jurisprudência, né? Mas é aquela discussão. Saiu pelo correio a notificação da empresa, foi para o endereço certo, a empresa não apareceu na audiência. Depois ela vem dizendo, não, mas cadê a prova de que eu recebi? Então, a gente precisa ter a prova de que a empresa, o seu gerente recebeu, um funcionário recebeu, ou é válida essa citação pelo correio, porque a CLT assim prevê? Vamos lá, pode passar aí, cara. Bom, aí lá no TRT 6, rapidamente, fez um resumo de que a notificação inicial vai cientificar a reclamada do ajuizamento da ação e que, segundo a CLT, isso vai ser feito mediante registro postal. Portanto, disse o TRT 6, inexiste previsão para que a citação no processo de trabalho seja realizada obrigatoriamente por oficial de justiça, de forma que não é feita pessoalmente. Tá, então essa é a primeira questão. Não precisa ser por oficial, então isso significa que não precisa ser pessoal também. Não precisa ser especificamente quem tenha poderes. Pode ser postal. Ok. Mas eu lembro a vocês que a CLT diz que é postal com registro com franquia, que a gente interpreta que é, então tem que ter um AR lá do recebimento. Isso vai ser abordado aqui. Aí tá, teve mais umas digressões aqui, que essa praxe, mandar pelo correio, visa imprimir maior celeridade ao processo, daí é porque é desnecessário a entrega pessoal, sendo certo, todavia, que deve ser entregue no endereço correto. Então o TRT 6 diz, pode pelo correio e só precisa ser entregue no endereço certo, não precisa haver prova e comprovante dessa citação de quem que recebeu. Pode passar. Ainda disse o TRT, para aí... Outro sim, constata-se que o endereço constante da citação, conforme carta, é o que foi informado na petição inicial, de forma, diz o TRT, que decidiu acertadamente o juiz lá de primeiro grau, que analisou a situação da seguinte forma. Tá, vamos ver qual era o caso concreto, que o juiz disse valeu, e depois veio o TRT 6 e disse valeu mesmo. Será que foi com a R? Essa era a minha dúvida antes de estudar esse tema nos últimos dias. Então, como é que foi lá? Foi, gente, postal, aí tá ali, consoante rastreamento via sistema e-carta. Então não foi com R. Saiu pelo sistema e-carta, o carteiro vai lá, entrega, e ele só diz o seguinte, entrega ao destinatário, recusado, mudou-se, ele não identifica quem recebeu. Aí o juiz falou, olha, essa entrega no endereço certo é suficiente, porque a notificação inicial foi enviada para o endereço fornecido pela parte autora na inicial, que é idêntico ao constante no cadastro da Receita Federal.
E aí ele faz ainda a remissão, que é a obrigação da empresa manter atualizado o endereço constante da base de dados da Receita Federal, e que isso é uma obrigação lá do Código Tributário. Então, foi no endereço da inicial, que era o endereço da Receita, foi entregue segundo o e-Carta, segundo o tribunal, tudo certo. Aí coloquei aqui, pode passar, no outro 841, parágrafo 1º, que está ali, a notificação será feita em registro postal com franquia. E aí a gente tem essa ideia de que basta ir pelo correio. E lá no CPC está que para a validade de um processo, evidentemente, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas hipóteses de indeferimento e procedência liminar. Bom, então, resposta do TST. Vale mandar postal e nada mais? Vamos lá. No processo trabalho, em face da regra da impessoalidade, é válida a citação ou intimação pela entrega da notificação postal no endereço da parte ré. Então, o TST referendou a decisão do TRT6, que entendeu que foi para o endereço certo, que era o da inicial e era o da Receita, era o endereço correto, tudo certo. Bom, e esse destinatário reclamado que aparece depois no processo, ele pode eventualmente provar que ele não foi citado e isso pode causar nulidade, já que a citação é indispensável ao processo? Pode. Mas o que ele vai ter? O ônus da prova. Competindo ao destinatário, o ônus da prova de eventual não recebimento. Então, digamos, a empresa vem lá e diz, olha, foi no endereço, mas eu já tinha alterado na Receita. E mais, eu já tinha me mudado, tá aqui, prova de que eu já tinha trocado de imóvel. O prédio foi demolido, nem tem mais esse endereço. Enfim, vale postal, é suficiente, não precisa ser pessoal e é ônus da prova da reclamada essa questão específica de que não recebeu. Ah, eu tinha passado para o lado, perdão, Ricardo, volta um só. Já havia, e foi reafirmada em alguma medida, a súmula 16, que fala, presume-se recebida a notificação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso do prazo constitui o ônus da prova. Então, a gente já presumia o recebimento com prazo de 48 horas, e era ônus da prova da reclamada provar que não recebeu. Agora reafirmou para dizer que não precisa ser pessoal, e que pode sim ser apenas postal, e mantém o ônus da prova com a reclamada. Agora, só chamando a atenção aí, né, Marcelo, que não é o precedente não está dizendo, não existe nulidade, né? Ele está dizendo, ele trata de questão de ônus da prova. Então, por exemplo, se um juiz em uma audiência, se ele entender que é mais seguro, por exemplo, mandar repetir para o oficial de justiça, ele pode repetir, né? Porque senão o que pode acontecer é de se se desincumbir do ônus da prova, lá na frente, pode ser entrar com ação rescisória, posteriormente um julgado, pode ser até querendo no itatis, né, que é a questão aqui, aquele remédio processual que nem se submete ao prazo decadencial da ação rescisória. Então, o mais seguro talvez seja realmente o juiz optar por mandar repetir, né, para o oficial de justiça, mas... Sim. Não, hoje, até essa semana eu estava conversando isso na secretaria, depende muito do tribunal essa dinâmica. Não vai tudo por AR mais. Quando era por AR, era muito melhor. Quando é por AR, porque a gente vê quem recebeu e dá para... Fica fácil, né, de saber qual pessoa que foi. Há um detalhamento ali. Mas, pelo custo que é o AR, os tribunais não deixam fazer isso em todo e qualquer ato. Então, acontece de ir pelo e-Carta, e sim, a gente vai lá fazer uma audiência, por exemplo, e se depara com essa situação, e tem que fazer esse juízo ali na hora. Digamos que foi, né, para uma empresa que a gente sabe, uma cidade pequena, o supermercado, uma rede, um atacado grande, é apenas um e está no endereço certo. Todas as vezes vai para aquele local. O juiz talvez vai avaliar, olha, não vou presumir que foi para o lugar errado, porque o correio é o único supermercado grande, foi para o endereço certo, nunca deu problema antes, vou dar por citado, isso é uma coisa. Agora, já me aconteceu, olhar, o correio colocou ali, entrega, eu coloco na audiência, no Google Maps, e vejo que é um condomínio de galpões, o endereço não especificou qual galpão, por mais que tenha a entrega correta, às vezes, por mais que seja até o que está na Receita, às vezes realmente também mando refazer para tirar essa dúvida. Mas, para fins aqui dessa prova, né, não se exige a pessoalidade no recebimento e vale, sim, a via postal. Sou eu outro, Ricardo, tu? Outro é você aí, ímpar. Gente, seguindo aqui. Esse daqui eu parecia bobo, mas no material está bem grande. Eu vou acabar passando reto por algumas coisas, mas vale essa leitura.
Como devem ser pagas as horas extraordinárias devidas ao trabalhador rural remunerado por produção que exerce as suas atividades na colheita da laranja? Então, um caso bem específico aqui, mas que é importante a gente entender como que se chegou lá. Bom, primeiro, só para lembrar, quem recebe por produção, né, a pessoa vai lá, vamos lá, o cara que colhe laranjas, ele recebe R$5 a cada saca de 60 quilos. Inventei aqui um critério. Então, ele colheu, teve lá aquela produção, vai receber aqueles X reais. Se ele fizer isso dentro da jornada de 8 horas, é isso que ele recebe. Aí a pergunta é, e na 9ª hora? E na 10ª hora, se ele fizer horas extras? Ele vai receber só os mesmos R$5? Bom, isso a gente já sabe que não teria sentido, porque ele não estaria recebendo o adicional de horas extras. Ok. Então, ele vai receber os 5 mais 2,50, que é 50%. Essa seria a lógica normal de um trabalhador por produção. Quando ele produz, na hora extra, ele recebe o valor combinado com o adicional de 50%. Tem uma exceção, está no material também, mais antiga do TST, que era o trabalhador cortador de cana. E a gente vai ver aqui nas razões o porquê que o TST sempre entendeu que o trabalho do cortador de cana era tão exaustivo, o valor pago era tão pouco que fazia uma diferença para ele. Que o cortador de cana, que recebia por produção, às vezes por tonelada de cana cortada, quando em horas extras, ele não recebia o valor da produção e só o adicional. Ele receberia o valor da produção normal, outro valor como hora cheia, outra produção, e mais o adicional. Então, Marcelo, só uma outra jurisprudência que tem relação aí com esse tema, é a questão do vendedor, que ele, durante as horas extras, ele não está fazendo venda. Ele, na verdade, está fazendo alguma atividade administrativa da loja, por exemplo. Então, como nesse caso ele não está aumentando a remuneração dele já por causa das vendas que ele está fazendo nas horas extras, então o TST entende que nesse caso, se ele não está vendendo e sim fazendo alguma atividade interna da loja, aí ele também ganha a hora mais os 50%, né? Seria uma outra exceção. Perfeito. Então, em regra, quem trabalha por produção, quando trabalha em hora extra, vai receber a produção, só falta pagar o adicional. Mas o cortador de cana já era uma nuance diferente, e esse exemplo que o Ricardo trouxe. Tá, mas se o cara está em hora extra e não está vendendo, tem que ter uma outra medida para conseguir pagar a hora extra dele. Tá, mas o que chegou lá no Piauí, que é no TRT 22? Essa história do coletor de laranjas. E aí foi entendido que ele trabalhava das 7 às 18 com 1 hora de intervalo. Então, das 7 às 18, 11, com 1 hora de intervalo, 10 horas por dia. E aí a sentença aplicou, por analogia, a súmula 235, que fala justamente do cortador de cana, para dizer que também, para quem faz a colheita da laranja, também tem direito a receber, além do normal, receber a hora mais o adicional. Ou seja, não falta para ele só o adicional quando ele está em horas extras. E aí, gente, a razão de decidir aqui do TRT era que era um trabalho braçal, extenuante e devido a céu aberto. Desenvolvido a céu aberto, tal qual o corte da cana. Por isso, a colheita da laranja também se enquadra. Não é razoável e é inconstitucional, porque impõe o pagamento de tarifa menor à jornada extraordinária, considerando o conjunto global de trabalhadores, a quem, até o limite máximo de suas forças, entrega sua energia de trabalho, submetido a penoso sistema de remuneração. Então, aplicou também para o cara da colheita da laranja. E aí, ali, fazendo essa aplicação por analogia. Bom, o que está relacionado aqui? Segundo o TRT, o 7º22, que fala da redução dos riscos inerentes ao trabalho, ou seja, que o direito, enfim, a República Federativa do Brasil vai garantir aos trabalhadores cada vez uma melhor condição de trabalho, o risco mínimo regressivo no que diz respeito ao meio ambiente de trabalho. E citou também a Convenção 161 da OIT, que fala sobre a identificação dos riscos e a melhora também do meio ambiente laboral. Eu coloquei aqui OJ, mas agora não sei se é OJ ou é súmula, se eu me enganei. Mas, enfim. O empregado que recebe salário por produção e trabalha em sobrejornada tem direito à percepção apenas do adicional de horas extras. É o que a gente conversou, regra geral. Quem está em horas extras já vai receber o valor da produção quando vender, quando produzir, só falta pagar o adicional. Exceto no caso do cortador de cana, a quem é devido hora extra e o adicional respectivo. Aí chegamos à resposta do TST. As horas extraordinárias, devido ao empregador rural, remunerado por produção, que trabalha na colheita de laranja, assim como o cortador de cana, devem ser pagas com o valor da hora normal, acrescido do respectivo adicional.
E aí eu peguei só um trechinho do acórdão, porque às vezes parece, nossa, mas por que só o cortador de cana e agora o cara da colheita da laranja? O que o TST disse foi o seguinte: no setor da produção agrícola há uma concentração de trabalhos penosos que envolvem não apenas as atividades exercidas dos cortadores de cana nas suas atividades próprias, também as exercidas pelos colhedores de citros, né, da pessoal da laranja. Então que é necessário fazer o mesmo tratamento da OJ 235, tratamento diferenciado que se deve atribuir ao trabalho por produção no campo, e aí se perguntasse, fundamentado no quê? Na dignidade do trabalhador e no princípio de isonomia de tratamento. Aí, gente, eu coloquei só para vocês, depois quem tiver a curiosidade, lá atrás, é um processo de 2004, o atual presidente do TST, ministro Aloysio, foi quem redigiu o acórdão que disse, no cortador de cana a gente tem que diferenciar. E basicamente o entendimento dele na época foi, esse povo que corta cana é um trabalho tão penoso e recebe tão pouco, e na prática, o único jeito deles conseguirem oferir uma remuneração mais ou menos ok é fazendo horas extras. Então, todos fazem muita hora extra e é muito barato para o empregador o que ele paga. Então, eles fizeram uma distinção. Aqui vai ficar um pouco mais caro para esse empregador, para dar um mínimo de dignidade para quem fica exposto a essas condições penosas e degradantes no trabalho no campo. E aí ele construiu essa exceção para o cortador de cana, que agora veio também para o pessoal da colheita da laranja. Ok? Vai lá, Ricardo. E aí um tema bem que cai muito em concurso, né? Prova de sentença, multa do 477, parágrafo 8º da CLT, né? É aplicável a multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, no caso de extinção do contrato de trabalho em decorrência do falecimento do empregado. Então, né, o contrato está lá, a gente sabe que o contrato, em relação ao empregado, ele é personalíssimo, né, diferentemente do que em relação ao empregador, que o que predomina é a diretriz da despersonalização do empregador, que está lá no artigo 10 e 448 da CLT, né, que fala que qualquer alteração na estrutura da empresa não vai alterar o contrato de trabalho dos empregados que já eram contratados anteriormente àquela alteração. Em relação ao outro polo do contrato de trabalho, o empregado, o contrato ele é personalíssimo. Então, quando o empregado vem a falecer, o que acontece com o contrato de trabalho ele se extingue, né? Se é um contrato personalíssimo, ele não vai ter como ter continuidade. E a gente também tem que relembrar o artigo 477, parágrafo 6º, que dá um prazo de 10 dias, né? Antes da reforma trabalhista, da Lei 13.467, tinha uma diferenciação de 2 dias ou 10 dias, se era com aviso prévio, sem aviso prévio, vocês lembram, né, que veio a Lei 13.467 de 2017 e colocou um prazo único de 10 dias, contado a partir do término do contrato de trabalho. E, uma vez não observado esse prazo de 10 dias, existe o pagamento da famosa multa do parágrafo 8º do artigo 477, que é referente a um valor equivalente ao salário do empregado em favor do empregado. E aí vem a questão, né? Isso aí é uma questão que já caiu, inclusive, em provas, na época de regionais, provas de sentença, né? E muitos tribunais, inclusive o TRT-15, que é o acórdão recorrido aqui no recurso de revista que foi tomado como paradigma para esse incidente de recurso de revista repetitivo, para esse tema aqui, ele considerava que se o seu empregado vem a falecer e você tem dúvidas de quem são os herdeiros daquele empregado, você não pode simplesmente deixar de pagar. Você tem que entrar com a ação de consignação em pagamento, né, que é aquela ação que está prevista lá no CPC para quando a gente tem dúvida, uma das hipóteses é quando a gente tem dúvida de quem seria o credor daquela dívida. E aí, no acordo do TRT-15, eles colocaram até um prazo diferenciado, né? Eles diziam que o empregador tinha que entrar com a ação de consignação no prazo de 10 dias, mas nos termos do artigo 5421 do CPC, ele teria mais 5 dias para fazer o depósito, né? Ficaria até um pouco mais elastecido do que apenas os 10 dias lá do parágrafo 8º do artigo 477. Mas aí chegou o TST e disse que não, isso aqui já vinha há alguns anos, isso aqui já vinha se pacificando no TST, certo? É inaplicável a multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, no caso de extinção do contrato de trabalho em decorrência do falecimento do empregado. Então, a partir desse novo tema, né, que já é a pacificação de uma jurisprudência que já vinha se formando em todas as turmas do TST, não é preciso mais que o empregador entre com a ação de consignação em pagamento quando o seu empregado falece para evitar
a aplicação da multa do 477, parágrafo 8º, porque ela é justamente inaplicável no caso de falecimento do empregado. Um dos fundamentos que pode ser invocado aqui também é que a multa do artigo 477, parágrafo 8º, ela trata-se, obviamente, como o próprio nome diz, uma multa de uma penalidade e, por diretriz hermenêutica, por diretriz de interpretação jurídica, ela tem que ter uma interpretação restrita, né? Então, ela não foi prevista para a hipótese de extinção do contrato de trabalho em decorrência do falecimento do empregado. E aí, né, como a gente havia prometido, aqui em relação à jurisprudência relacionada, a gente tem vários outros incidentes, vários outros temas que tratam da multa do 477, né? Então, a gente está falando de um caso em que não é aplicada a multa do 477, mas a gente vai ver que em quase todos os outros casos é devida a aplicação da multa, sim. Reconhecida em juízo a rescisão indireta do contrato de trabalho é devida a multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º. Também é devida a multa quando a dispensa por justa causa é revertida em juízo. Também, quando não há... Ricardo colocou aí, né? Ricardo Rocha, há uma discussão quando o falecimento é decorrente de acidente de trabalho, né? O SIRR pacifica isso também. Ricardo, o acórdão não tratou dessa situação distinta, eles não fizeram nenhuma distinção em relação a isso. Então, eu, particularmente, aplicaria também ao caso Também. Mesmo nos casos em que seja por culpa do empregador em decorrência de um acidente de trabalho, certo? Mas é aquilo, né? Como não foi tratado, pode ser que você faça um distinguishing ali e não aplique. Se você está atuando, por exemplo, como advogado do reclamante, você pode tentar fazer essa distinção. Aí dizer, nesse caso aqui foi extinção do contrato de trabalho por falecimento, mas o falecimento decorreu de conduta culposa do empregador. Então, essa é uma tese, mas que não foi expressamente tratada, certo? Também, após a Lei 13.467 de 2017, né, o parágrafo 8º passou a prever o pagamento da multa, né, o parágrafo 6º, na verdade, não é o 8º mesmo, passou a não prever o pagamento da multa apenas pelo atraso no pagamento, mas também pelo atraso na entrega dos documentos que são as comunicações da rescisão do contrato de trabalho, né? Com a reforma, né, o prazo de 10 dias do 477, a multa, então, é para pagar as verbas rescisórias, comunicar os órgãos competentes e comprovar o trabalhador que comunicou. Porque com essas medidas ele pode ir atrás do FGTS dele, ingressar no seguro-desemprego. Então, não é só o pagamento que enseja a multa. Exatamente. Então, a gente já tem 3 casos aqui, né? A rescisão indireta, reconhecida em juízo, a reversão da justa causa, que também é aplicável, e também é aplicável no caso de ausência de entrega dos documentos. E aí vem um caso que não enseja o pagamento da multa do 477, né? Que é o pagamento parcial ao menor das verbas rescisórias por causa de diferenças reconhecidas em juízo. Então, em juízo, se tem a rescisão indireta, paga a multa do 477, se tem reversão da justa causa, paga a multa do 477, mas se é apenas reconhecimento de diferenças de verbas rescisórias por causa do reconhecimento de algumas parcelas que serão pagas em juízo, e, por exemplo, vai ter ali um reflexo em uma o adicional de insalubridade, né? Que a gente reconheça numa ação, por exemplo, aí vai ter como reflexo, tinha que ter me pago, se tinha que ter me pago, tinha que ter vindo no meu aviso prévio, tinha que ter vindo na multa do FGTS, na multa de 40%. Então vai ter diferenças, mas conforme o Ricardo trouxe aí, essas diferenças apenas, foi observado o prazo lá no início. Agora, a gente só chegou à conclusão que faltou diferenças. Nesse caso, não tem a multa de 477. Exato. E aí, é uma das poucas situações de temas do DST que não tem, né? A gente vai ver aqui que uma última aqui que já tem, também, que já é devida à aplicação da multa do 477, que é quando o reconhecimento do vínculo se dá em juízo, né, para evitar que o empregador que de forma maliciosa não registrou o contrato de trabalho lá no CTPS, ele venha a se beneficiar. Então, se o reconhecimento de vínculo ele é feito apenas em juízo, ainda assim é aplicável a multa do parágrafo 8º do artigo 477. E um outro caso aqui que não enseja, né, o atraso na homologação da rescisão contratual. Nesse caso aqui, acabou que, como é apenas uma jurisprudência relacionada, eu não cheguei a abrir o acórdão, certo? Mas eu acredito que seja nos casos, porque a homologação ela não está mais prevista, né? Depois da Lei 13.467, a não ser aqueles casos lá do artigo 500, quando tem alguma instabilidade, que tem que ter no sindicato, mas eu acredito que seja para casos em que existe a necessidade de homologação por causa de previsão em norma coletiva. É isso mesmo, nos casos específicos em que há o dever de homologação. E aí a gente chega aqui no tema 242, né, que é um tema bem interessante. Essa jurisprudência eu tive contato com ela a primeira vez quando eu estava estudando para o concurso da gente, né, a prova de sentença.
Gabriel está perguntando aí, se pagou como pedido de demissão e o juiz reconheceu rescisão indireta e determina o pagamento de diferenças, tem multa do Nesse caso, 477? seria reconhecer a nulidade do pedido de demissão e convertê-lo em dispensa por justa causa, né? Enfim, um caso que existe bastante na prática, mas teria que ver as nuances. Mas me parece que sim, se fosse demonstrado... Está reconhecendo a rescisão indireta, né? Está reconhecendo a rescisão indireta, que é o que está previsto lá. Agora tem que ver se o juiz, eu particularmente, dificilmente eu reconheço nulidade de pedido de demissão. Só reconheço quando é os casos lá do artigo 104 do Código Civil, né? Que tem algum uma caso coação, né? Uma coação. O empregado semi-analfabeto que foi obrigado a assinar algo e aí ele vai lá e demonstra isso claramente. Aí acho que não teria óbice. Mas se for o entendimento do juiz que ele afasta o pedido de demissão e está reconhecendo a rescisão indireta, então aplica-se lá aquele R que eu falei anteriormente, aí, né? Sim. É devido sim, ao pagamento da multa. E aí, né, como eu estava falando, esse próximo tema aqui, o tema 242, ele trata de um tema, de uma questão bem interessante, que vai ser utilizado em toda a sentença que a gente vai fazer, a gente tem que utilizar esse tema aqui agora, né? E ele já vinha se desenvolvendo na época da nossa prova de sentença. Sim, isso era uma discussão quentíssima. Né? Exatamente. Em caso de procedência parcial de pedido da parte reclamante, fica caracterizada a existência de sucumbência recíproca, a ensejar o pagamento de honorários sucumbenciais à parte contrária. Vamos entender melhor isso aqui com um exemplo, certo? Está lá o rol de pedidos da petição inicial. Ante todo o exposto, vem o reclamante, pleitear, 4 horas extras por dia de trabalho, de segunda a sexta-feira, e ele pede também um adicional de insalubridade em grau máximo, né, de 40% ali do salário mínimo. E óbvio que eu coloquei o etc. aqui, porque nenhuma ação trabalhista faz só 2 pedidos, né? Então, mas aí a sentença vem e defere não as 4 horas, mas defende 2 horas extras por dia de trabalho, julga parcialmente procedente esse primeiro pedido, né? E o grau de insalubridade dá no grau médio, 20%, né? Então, em nenhum dos 2 pedidos teve a improcedência total. Em ambos foi uma procedência parcial de cada pedido e a ação também inteiramente vai ser julgada de forma parcialmente procedente. E aí a questão era, nesses pedidos, nesse tipo de sucumbência aqui, de procedência parcial, a parte reclamante, ela tem que pagar honorários sucumbenciais para o advogado da parte reclamada, né? Honorários sucumbenciais, que são aqueles que são pagos em razão de você perder, de você sucumbir em um dos pedidos que você fez, né? Então, como ele ganhou só 2 horas, será que a reclamada vai pagar honorários sucumbenciais relativos a 2 horas para o advogado reclamante, e o reclamante vai pagar também relativo a 2 horas que ele perdeu para a reclamada? Vamos pensar que essas 4 horas dessem 40 mil, se levasse, né? E aí a condenação foi em 2, e 2 horas deu 20 mil. Uma interpretação possível era que, então, o reclamante ganhou 20 dos 40 e perdeu em 20 dos 40, né? Exatamente. Então, o parágrafo que fala, né, dos honorários comerciais é o parágrafo 3º do artigo 791A da CLT, né, que fala que na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. E aí, vem a tese, né, que fala que só há sucumbência recíproca quando for julgado totalmente improcedente pelo menos um dos pedidos da inicial, sendo indevidos honorários de sucumbência pela parte reclamante sobre pedidos julgados parcialmente procedentes. Então, nesse meu caso aqui, nesse meu exemplo, né, que a gente está dando aqui, que foi julgado, digamos que não tivesse mais esse etc. aqui, fosse só 2 pedidos, então, julgado parcialmente procedente aqui e julgado parcialmente procedente aqui, não haveria honorários sucumbenciais a serem pagos pelo reclamante, certo? Em resumo, o reclamante só vai pagar honorários periciais em relação àquele pedido dele que foi julgado inteiramente improcedente, certo? Então, parece um pouco confuso, mas não é. É isso, né? Então, nos fundamentos do TST, ele faz a diferenciação entre sucumbência parcial e procedência parcial, que a sucumbência parcial é quando há indeferimento de uma simples parcela do pedido, então, é a tese que não prevaleceu no TST, e a procedência parcial é apenas o indeferimento total de determinado pedido. E aí eles falam, né, que o texto da CLT fala em procedência parcial, não em sucumbência parcial. E aí tem alguns outros fundamentos, né, como o princípio da causalidade, eles dizem que
ainda que eu peça 4 horas e ganhe apenas 2, quem deu causa à instauração do processo foi o réu, foi o reclamado. Então, por isso, ele que deve pagar os honorários sucumbenciais, e não o reclamante que pediu, mas e só conseguiu comprovar ali em uma quantia menor aquém daquela que ele Eu lembrei agora do exemplo que davam quando a gente estudava também, que era, imagina que ele pediu 200 mil de danos morais. E aí teve lá a conduta que ele alegou, né? Levou um soco do empregador, foi maltratado, mas o juiz deu 5 de danos morais. Se fosse a outra tese, daria para entender que ele pediu 100, então ele sucumbiu em 95. E aí imagina pagar o honorário de 10% sobre esses 95. Isso aí eu até pensei em colocar e não coloquei, né? Que já tinha uma súmula do STJ nesse sentido. Salvo engano, acho que era súmula 326, algo assim. Do dano moral, dizia, né? Que dizia que no caso de pedido de indenização por dano moral, o julgamento, o deferimento de indenização a menor não configuraria sucumbência recíproca para fins de sucumbência, né? Para fins de honorários. E também já teve até um outro entendimento do STJ bem interessante a respeito disso, porque o que foi que aconteceu, né? Falar bem rápido aqui para a gente não perder muito tempo. O juiz julgou parcialmente procedente e o autor, lá na Justiça Comum, ele recorreu. E aí o réu disse, não, ele não tem interesse recursal. Ele não tem interesse recursal porque, de acordo com a súmula tal do STJ, na verdade, o julgamento foi de procedência e não de procedência parcial. E aí o STJ disse que isso era apenas para fins de sucumbência, né? E para fins de interesse recursal, se tinha sido julgado a menor do que o cara estava pedindo, obviamente ele poderia pedir, né? E aí também se diz lá no acordo do TST que é comum ter essa acumulação simples de pedido, e muitas vezes alguns dos pedidos eles só vão ser mensuráveis realmente na fase de liquidação de sentença. Então, por isso que esse entendimento, que foi o entendimento adotado aqui no IRR 242, seria o mais adequado para o processo de trabalho. E aí o pessoal que faz curso de sentença, já tem, né, alto texto de honorários advocatícios, vai dizer quanto aos pedidos julgados improcedentes na íntegra, a condenação do acaba que fica bem mais simples, né? Porque no meu modelo anterior, para prova de sentença, era considerando o valor total do pedido e aquele que foi deferido. A diferença entre os dois valores ficava um texto imenso. Agora não, é só o que foi julgado totalmente improcedente. Improcedente, né? Perfeito. Pegando aqui, gente, é o tema 245. O trabalhador, isso é bem de direito material, bem concreto. O trabalhador rural que realiza atividades em pé ou com sobrecarga muscular estática ou dinâmica tem direito às pausas previstas a NR 31 do Ministério do Trabalho. Então vamos pensar aqui até no cara que faz aí a colheita e pensar em uva e passa de pé. Hoje está tudo muito mecanizado, mas aqui em uma determinada vinícola ele fica de pé, com pouca movimentação, mas fazendo esse... Não, vamos pensar no estático. Trabalhando de pé, estaticamente, fazendo a colheita. Horas a fio. Ele tem direito às pausas previstas na NR 31, que a gente vai ver quais são? Bom, no TRT3, lá em Minas, falou que o autor trabalhava numa atividade agrícola, permanecendo em pé e em serviço sabidamente extenuante, ao passo que as reclamadas não comprovaram a efetiva concessão de pausas. Então, o cara estava lá nessa colheita extenuante, de pé, e não tinha pausa nenhuma. Diante disso, não resta dúvida de que o pleito autoral encontra amparo legal, sendo aplicável, por analogia, o intervalo intrajornada previsto no artigo 72 da CLT. Vocês lembram lá do artigo 72, que fala do pessoal de mecanografia, que aplica também para o cara da digitação, datilógrafo, enfim, que para ele, a cada 90 minutos de trabalho contínuo, ele tem outros 10 minutos de intervalo não deduzidos da jornada. Então, trabalha 90 e tem uma pausa de 10 minutos. Então, esse foi o entendimento do TRT3. O cara que trabalha de pé no âmbito rural, numa atividade extenuante, tem direito ao intervalo do 72, já que a pausa prevista na NR 31 trata da garantia do direito humano fundamental. E aí o artigo 72, como eu tinha dito, seria para serviços de mecanografia, a cada 90, 10 de repouso, e esses 10 dentro da jornada, então não é que pare de contar o horário de trabalho, não, é recebendo nesses 10. E a tal NR 31, que vai falar da segurança e saúde no trabalho agrícola, pecuária, entre outros, fala que, para as atividades que forem realizadas necessariamente em pé, devem ser garantidas pausas para descanso. E no outro item, nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica, é o perito que vai identificar lá, conforme o tipo da atividade, essa sobrecarga. Devem ser incluídas as pausas para descanso.
Então, a NR31 garante pausas para quem trabalha no âmbito rural em pé e para quem trabalha com sobrecarga muscular. Não diz a NR31 que pausa é essa. E aí, justamente, o que o TST faz é aplicar a pausa do 72. Bom, súmula 346, eu já tinha falado, que se aplica também para o digitador, a pausa de 10 minutos após 90, e aí vem o TST no IRR 45 e resolve a questão. O trabalhador rural que realiza a atividade em pé ou com sobrecarga muscular, seja estática ou dinâmica, tem direito às pausas de 10 minutos a cada 90 de trabalho, conforme NR 31. E aí lá no acórdão, então, porque se alguém for pegar a NR 31 e querer catar qual é o tamanho das pausas, não vai achar. E aí no próprio acórdão do IRR o TST fala, muito embora a NR 31 não preveja expressamente o número de pausas devidas e o tempo de cada pausa, o entendimento da Corte é que, para conferir máxima eficácia à norma, concretizando a redução dos riscos que está prevista no 7º, inciso 22, aplica-se, por analogia, o artigo 72 da CLT. Então, trabalhador rural, em pé ou com sobrecarga muscular, seja estática ou dinâmica, tem direito também à pausa de 10 minutos após 90 minutos de trabalho contínuo. Pessoal, só uma observação prática aí, certo? No material que vocês vão poder baixar aí, a gente já deixou o link. Embaixo do número aqui do acórdão, geralmente tem esse linkzinho aqui, certo? Clique que, se vocês clicarem, vai abrir diretamente o acórdão que deu origem ao incidente, certo? Então, para ficar fácil de consultar, às vezes a pessoa quer ver, deixa eu ver aqui se Marcelo não está mentindo, né? Vou lá, vou conferir. Eu procuro não mentir, gente, mas às vezes a gente se engana. Pois é, mas aí é só clicar aqui, que aí já vai direto lá para o acórdão, certo? Segue que é tu. Simone, o material está aqui nos comentários, eu fixei um link que você consegue baixar o material. Está lá em cima. Vou até colocar de novo, eu coloquei no encurtador, ficou aquele bit.ly/juris-tst, tudo junto, minúsculo. Então vamos para o tema 246. Marcelo, acho que a gente faz esse e mais um, né? Já vai dar 9 horas. A ideia da gente é sempre ficar fazendo esses encontros de 1 hora, para vocês não enjoarem da cara da gente, certo? Ficar com um gostinho de quero mais, para a gente conseguir fazer outra e ter essa mesma quantidade de pessoas aqui no Meet, certo? Então, a penúltima do dia é a questão da dispensa das custas processuais, conforme regra do artigo 844, parágrafo 2º da CLT. Ao reclamante que não comparece à audiência, incide somente quando demonstrado em 15 dias motivo legalmente justificável para sua ausência. Então, explicando, né? O caso lá do artigo 841, salvo engano, né, que fala não, 844, parágrafo 1º, né, que fala do arquivamento da ação trabalhista se o reclamante não comparece. Isso é a audiência inicial, né, aquela primeira audiência. Gente, isso acontece, para quem não atua na prática, muito, o tempo inteiro. E seja pelos mais variados motivos, né? Seja porque, de fato, aconteceu alguma coisa, tem um atestado médico que vem depois nos 15 dias, ou às vezes coisas mais difíceis de comprovar, mas uma perdeu o ônibus, ou porque a pessoa entrou com a ação ali, não deu muita bola, e, enfim, arquiva e vai querer entrar com outro. E lembrando que esse caso aqui, né, existe uma distinção. Na verdade, são 3 situações diferentes, né? Na audiência inicial, se o reclamante falta, essa situação aqui, arquivamento. Se extinção do processo sem resolução do mérito, né? Ele pode repetir desde que recolha as custas que estão previstas no parágrafo 2º do artigo 844. Se quem falta é o reclamado, revelia e confissão, né, quanto à matéria de fato. Mas se na audiência de continuação, audiência de instrução, em que as partes saíram cientes de que deveriam voltar para prestar seu depoimento pessoal, aí se aplica a súmula 74 do TST, né? Que aí fala lá que se você não comparecer, aí é pior ainda, que aí o processo não vai ser arquivado e extinto sem resolução de mérito, vai se aplicar a confissão ficta para aquela parte que não compareceu para prestar seu depoimento pessoal, justamente porque o depoimento pessoal, ele tem o objetivo de conseguir uma confissão real para a parte contrária. Então, se a parte se nega a prestar o seu depoimento, aplica-se a confissão ficta em seu desfavor. E só às vezes a pessoa pensa, mas as custas é baratinho, né? Depende da ação. Porque vai ser calculado no arquivamento 2% sobre o valor da causa. Então, imaginem que se a pessoa entra pedindo 100 mil reais, por conta de pedidos variados, assédio, enfim, ela vai ser condenada em custas de 2 mil reais. E às vezes ela pede 200, 300 mil. Então, aquela falta ali pode gerar uma cobrança de custa de muitos mil reais. Eu já tive um processo que as custas foram de 10 mil reais para repetir a ação.
E se não é um Parece que aqui isso não tá autoempregado, que de repente tinha um salário grande, é um valor inviável, né? Então, essa alguém levantou atenção. a mão aí, acho que foi Edivânia. Ah, é verdade. Pode falar, Edivânia. Boa noite, Boa professor. noite. Eu mesma. Professor, eu tenho uma dúvida. Eu entrei meio atrasada, não sei se você falou sobre isso. Quando o empregado é preso ou detido, como que a empresa procede diante da família? Certo. É possível que tenha um caso lá de rescisão do contrato, né, Marcel? Quando a pessoa é presa e tem que Isso em implica, se regime não de... tiver a suspensão da pena, enfim, se ela de fato ficar no regime de reclusão, isso vai ser uma causa de extinção do contrato de trabalho. Se essa pergunta está linkada, Edivânia, justamente no que a gente conversou até sobre consignação em pagamento, por exemplo, pode ser uma possibilidade. Olha, fulano sumiu, eu peguei um caso. Soube que ele foi preso, a gente está rescindindo o contrato dele aqui e a gente quer pagar, então aí entra com a consignação em pagamento. Primeiro vai ter que ver se aquilo impede o trabalhador de comparecer ao seu ambiente de trabalho, né? Muitas vezes você tem uma condenação criminal e você está suspenso, ou então é em regime aberto, né? Exatamente, num aberto que permite sair justamente para trabalhar. Não tem prejuízo ali para a empresa, vai poder seguir perfeitamente. O Leonardo colocou aí, no artigo 482, que é justamente até se não justa tiver causa, a suspensão, né? da execução Exato. da pena. Artigo 482. É isso. E aí, né, então, foi ter essa revisão aí dos casos das consequências de quando o pessoal falta na audiência. Aí está lá o artigo 844, parágrafo 2º, que fala que se o reclamante vai lá e ele não justifica no prazo de 15 dias o porquê que ele faltou, ele tem que pagar as custas daquele processo. E aí, às vezes, dependendo da vara, dependendo do juiz, o procedimento é diferente, né? Isso. Algumas varas já fazem a execução daquelas custas no próprio processo. Na vara em que eu estou atuando, o procedimento é um pouco diferente. A gente não executa, mas aí exige como um pressuposto positivo, lá de um pressuposto processual, para que em eventual novação, a parte tenha que comprovar que recolheu aquelas custas do processo anterior, né? Pode variar um pouco o procedimento. E aí, lembrando que em relação a esse parágrafo aqui, o ADI 5766 do STF declarou a constitucionalidade desse dispositivo, né? Ele foi aquela mesma ação em que eles julgaram improcedente a questão do pagamento dos honorários sucumbenciais, que se a pessoa ganhasse algum valor na ação trabalhista, iria descontar, né? Eles disseram que não, que isso aí era inconstitucional, e também em relação aos honorários periciais. Mas, nesse caso aí, eles declararam a constitucionalidade da exigência. E, bom, a gente tem que ter, pelo tema, então, tem que ter essa condenação em custas, salvo comprovação de ausência legalmente justificável no prazo de 15 dias. Luciana está perguntando aí se a reclamada tem legitimidade para recorrer quanto à dispensa de custas, né? Eu acho que ela está falando de um processo em que pronto, por exemplo, essas decisões aqui do TRT 24 e do TRT 2, que, embora já houvesse o artigo 844, parágrafo 2º, eles dispensaram o pagamento das custas, né? Eles dispensaram porque disseram, não, aqui tem justiça gratuita, então é dispensado. E o STF manteve a redação do parágrafo 2º do artigo 844 para dizer que, mesmo no caso de justiça gratuita, tinha que pagar as custas de arquivamento no caso de não comparecimento, se não comprovado no prazo de 15 dias. E aí, Luciana, é uma pergunta um pouco mais aberta, né? Se dá para ir para os dois lados, mas provavelmente esse processo chegou lá no TST porque a reclamada recorreu, né? Esse processo, provavelmente, aqui, o TRT 24 e o TRT 2, eles dispensaram as custas, e para chegar no TST, para eles firmarem esse IRR, provavelmente eles consideraram que a reclamada teria legitimidade, né? E eu acredito que sim, né? Porque acaba que é um pressuposto um interesse indireto ali para né? prevenir uma futura ação. Daria para entender também que não, mas aí na nova ação, se ele não pagar, ele não vai poder, o processo não vai prosseguir, né? Mas também me parece que se entendeu pela legitimidade, tanto que isso subiu, né? Mas é uma questão mais prática, né? A gente foge um pouco, às vezes, justamente disso, porque pensando aqui no escopo aqui do nosso curso, das teses, às vezes a gente não quer dizer mais a opinião da gente para não colocar aí na cabeça de vocês algo que não está pacificado. Então, aqui tem uma jurisprudência relacionada, né? Essa aqui que é bem importante, o IRR 21, que fala
questão da justiça gratuita, que é um poder-dever do magistrado, ainda que não requerido, conceder a justiça gratuita para aquele que não requer, né? Se ele tiver ganhar menos de 40% do limite máximo do teto ali, dos benefícios do RGPS. Esse mesmo IRR, né? E esse aqui é um IRR que é do tipo que despenca em prova, né? Para concurso de servidor, para OAB, para tudo. No caso, se for superior a 40%, não teria essa necessidade, esse poder-dever de conceder de forma gratuita, mas uma vez requerido o benefício da justiça gratuita, é possível que um documento particular firmado pelo interessado já comprove a situação de hipossuficiência econômica. E a famosa declaração de hipossuficiência, né? Declaro que não tenho condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo. Lá no CPC fala de uma presunção de veracidade quando é uma declaração de hipossuficiência de pessoa natural, né? Que não se aplica à pessoa jurídica, mas a pessoa natural já tem uma presunção relativa de veracidade, que pode ser desconstituída em uma eventual impugnação, mas se houver essa impugnação, o juiz ele deve abrir um incidente, né? Previu esse incidente aí, para decidir se vai ou não conceder o benefício da justiça gratuita. E é interessante que fala, havendo impugnação, a pretensão pela parte contrária, acompanhada de prova. Porque o que acontece também, às vezes o cara que ganhava um salário mínimo foi dispensado. Ele entra com a ação e pede a JG. A empresa vem impugnar só dizendo, ele não provou que não tem condições. Bom, tinha declaração de hipossuficiência, vale. Essa impugnação da empresa veio acompanhada de prova? Não, não veio. E até pelo contrário, né? A gente também presume que quem ganhava um salário, só o fato dele ganhar um salário mínimo, enfim, está desempregado, teria que ter um outro elemento, ele ganhou na Mega Sena, agora ele é o CEO de uma outra empresa, para a gente ter que abrir esse incidente. Então, havendo a impugnação, a pretensão, acompanhada de prova, aí o juiz abre vista ao requerente e, enfim, vai instruir como um incidente. Uma outra, né, que fala da questão da litigância de má-fé, um outro IRR 75, que fala que a litigância de má-fé não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, são requisitos diferentes, né? Se você é hipossuficiente economicamente, você tem direito ao benefício da justiça gratuita. Se você está atuando, você está litigando de forma desleal, de má-fé, você vai ter aplicada a multa cabível lá no ordenamento jurídico para tanto, mas não são institutos incompatíveis entre si. Esse outro que fala que é algo bem batido já, né, que é a União que é responsável pelo pagamento dos honorários periciais para quando o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita, e a decretação, isso aqui eu não sei nem se Marcel colocou aí, porque é um dos novos, né, que a decretação de recuperação judicial não faz presumir a incapacidade financeira para fins de justiça gratuita. Isso, a pessoa jurídica, ela tem que comprovar de forma cabal, segundo o TST, não basta uma mera declaração, e o fato de estar em recuperação judicial não é suficiente para se presumir. Pensei que o próximo fosse seu, Marcel, mas ia ser meu novamente. E aí, o que, é que você acha da gente... Não, mas para ter alguma coisa errada. Ah, não, tá. Deixa eu terminar, então, com o... É verdade. Eu que tinha pulado. O 263, pode ser? 263, isso. Então, gente, o último aqui. Isso é bem legal. É possível a compensação do benefício pago pelo INSS com a pensão paga ao trabalhador a título de indenização por danos materiais? Então, vamos pensar aí no tema do acidente de trabalho. O cara estava lá 2, 3 anos na empresa, 3 anos, sofreu um acidente de trabalho, digamos que ele houve a amputação de 3 dedos da mão dele, tá bem? Isso gerou um afastamento previdenciário. Então, nesse período do afastamento previdenciário, às vezes 6 meses de tratamento, ele vai receber o quê? Um benefício previdenciário. Ok. E aí depois vai ser analisado a capacidade dele para voltar a trabalhar, uma eventual a readaptação a uma nova função. O que a gente está tratando aqui houve esse acidente, vamos considerar que por culpa da empresa, o maquinário era inseguro. Nesse período em que ele está recebendo o benefício previdenciário, a primeira pergunta que eu faço, ele já pode pedir uma indenização por danos materiais nesse período? O que ele pode pedir, gente? Lucros cessantes, que é uma espécie de danos materiais. Então, já adianto para vocês, ele pode pedir que, olha, eu estou afastado, e estou recebendo o benefício previdenciário porque eu sou um segurado da Previdência Social. Isso é uma coisa. Ele pode pedir a indenização por dano material dos valores que ele está deixando de receber. Por exemplo, ele trabalha de Uber à noite, ele não está podendo trabalhar. Ele pode pedir esse lucro cessante. E ele pode pedir ainda, e é o entendimento do TST, até os salários do período. Então, eu deixei de trabalhar por culpa da empresa, eu estou recebendo benefício previdenciário, isso é uma coisa, mas eu também tenho direito àquilo que eu estou deixando de receber de salário. Tá. Aí a discussão que chegou
Bom, ele pediu a indenização do salário dele no período de afastamento previdenciário. Dá para compensar o benefício do INSS? Digamos que o salário dele é 10 mil. Aí ele afastou, ele está recebendo o B91, que é o benefício previdenciário do acidente. Ele está recebendo R$9 mil, 9.100. Dá para compensar? Então está pedindo uma indenização do empregador. Ele vai ter direito só à diferença entre o benefício previdenciário e o valor do salário? Vamos continuar. Então, é possível a compensação do benefício previdenciário com a pensão paga ao trabalhador a título de indenização por danos materiais? Foi lá para o TRT4, que é um tribunal bastante protetivo, mais de vanguarda em algumas decisões, e primeiro o relator no recurso ordinário disse: entendo que é devido o pagamento de 100% da remuneração no período que o reclamante esteve e segue em gozo de benefício previdenciário em decorrência da patologia em sua coluna lombar. Aí foi uma doença ocupacional desencadeada pelo trabalho, nos quais não recebeu salário em face da sua incapacidade total, ainda que temporária, em decorrência da doença ocupacional, parcialmente por culpa da reclamada, não sendo dedutível o valor por ele recebido a título de benefício previdenciário, por se tratarem de parcelas de natureza distinta. Então o relator disse, ele recebe o benefício previdenciário e isso é a relação dele com o INSS. Ele tem direito a uma indenização pelo afastamento e pela incapacidade dele no período de afastamento. O relator ressalvou a posição dele, mas disse, não é esse o entendimento da turma. Então, o que prevaleceu? Limitar a condenação em pensão mensal provisória à diferença entre o valor da remuneração que receberia no salário e o valor do benefício previdenciário, visto que é este o prejuízo experimentado pelo empregado. Ok, então o TRT4 nessa turma disse ele só tem direito à diferença entre o benefício e o salário que ele receberia. Os fundamentos aqui que dizem respeito a essa análise. De novo, o sétimo, aqui no inciso 28, que fala que o empregado tem direito ao seguro contra acidente do trabalho a cargo do empregador, que é, então, a verba previdenciária que ele vai receber, o empregador paga, custeia, né, contribuições previdenciárias, e quem se afasta tem direito a benefício previdenciário. Mas esse seguro previdenciário, sem excluir a indenização, aqui está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então, há o direito ao benefício previdenciário e o direito à indenização quando houver dolo ou culpa do empregador. E aqui, que eu não me lembrava antes de estudar aqui para montar o nosso material, o artigo 121 da Lei Previdenciária, que fala o seguinte, o pagamento de prestações pela Previdência Social, em virtude das situações da lei, não exclui a responsabilidade civil da empresa ou do responsável pela violência doméstica e familiar. Então, o fato de receber prestações previdenciárias não exclui a responsabilidade civil por quem tenha causado um determinado dano. E lembrando também, Marcelo, que vai por perto, né? O 118 fala da estabilidade acidentária, esse 121 fala isso, acho que é um seguinte, ali por perto fala que a União ainda pode entrar com ação regressiva contra o empregador para reaver os valores pagos a título de auxílio acidentário, né? Eu falei hoje em metalurgia, né? Também. Não, quando eu era oficial de justiça, era serraria, o que mais tinha da indústria moveleira. Então, direto tinha amputação. E aí, então, o empregador pagava nos processos, né? Às vezes, uma indenização por dano moral, porque era um maquinário muito antigo. Pagava pensão pela redução da capacidade laborativa. E o INSS poderia cobrar desse empregador, como o Ricardo disse, em regresso, os valores dos benefícios previdenciários que, por culpa da empresa, tiveram que ser pagos. Bom, mas a tese aqui no 263, gente, é possível a acumulação de pensão paga a título de indenização por danos materiais com eventual benefício previdenciário recebido pelo trabalhador por se tratar de verbas de natureza distintas. Então, foi reformada aquela decisão do TRT4 para dizer que uma coisa é a pensão, e aí se ele estava no período 100% incapaz para o trabalho, vai ser lucros cessantes o valor do salário, vai ser o valor do pensionamento, e outra questão é o benefício previdenciário, porque o benefício previdenciário tem natureza previdenciária e a indenização aqui tem natureza civil, então elas não se compensam. E eu coloquei jurisprudência relacionada aí nesse mesmo assunto, que no IRR 145 também dizia que é possível a acumulação de pensão pela redução da capacidade laborativa, paga a título de indenização por danos materiais, com o salário recebido pelo trabalhador, por se tratarem de verbas de natureza e fatos geradores distintos.
Então, pensem no acidente de computação. Ficou 6 meses completamente afastado do trabalho, incapaz. Vai ganhar o benefício previdenciário e pode pedir uma pensão desse período de 100% da remuneração, ok? Porque pode acumular benefício e também o valor dos salários não se compensa. Aí voltou a trabalhar na empresa. Foi readaptado, seguiu trabalhando. Bom, pode acumular o valor da pensão pela redução da capacidade laborativa. Normalmente isso vem no processo, né? Olha, perdeu a mão, perdeu 50% da capacidade laborativa. Vai receber uma pensão nesse valor. Pode acumular essa pensão com o salário pela nova atividade dele de readaptado? Pode, porque tanto benefício previdenciário e pensão têm natureza distinta, quanto salário e pensão têm natureza também distinta. Marcelo, só para concluir, aí, já para não ficar com um solto, seria uma jurisprudência relacionada também a 250, que eu pulei aqui, é apenas falando que a base de cálculo da pensão mensal, a título de indenização por danos materiais, não inclui o FGTS. Não inclui o FGTS por quê? Né? Porque o FGTS, para o TST, ele tem natureza indenizatória. Né? Como ele surgiu, né? É como uma forma de substituir a estabilidade decenal, né? Então, acaba que eles não consideram, como parte da doutrina considera uma remuneração deferida, né? Não, o TST entende que é indenizatória e, por isso, diz que o valor do FGTS não deve incluir essa pensão. Não deve ser incluído para fins da apuração do valor devido a título de pensionamento. Essa pensão, gente, também para ajudar, ela, vamos dizer, reduziu 50% a capacidade laborativa dele. O perito vai lá e diz, olha, ele era aqui torneiro mecânico, ele teve essa amputação, agora ele produz metade do que produzia. Para a função que ele exercia, reduziu metade da capacidade laborativa. A gente condena numa pensão no percentual da redução da capacidade para a função que ele exercia. E aí a base de cálculo dessa pensão é o complexo remuneratório que ele recebia, então salários adicionais. A gente joga também, né, a gente, eu digo, o Poder Judiciário, com base na jurisprudência, o valor do terço de férias e do 13º salário também. Então, faz esse complexo remuneratório que ele recebe no ano e divide por 12, né, para ter o valor de uma pensão mensal. E aí, no tema 250 que o Ricardo falou, foi perguntado, e o FGTS vai para esse bolo da pensão também? E aí, como ele disse, não vai, porque o TST entende que tem natureza indenizatória. Lembrando também, né, Marcelo, que o entendimento prevalecente no TST é que é o valor integral ou então parcial daquela atividade que você não tem mais condições de exercer. Então, por exemplo, eu exerci uma atividade A e eu posso exercer a atividade B. Eu me inabilitei para A. Então, eu vou dizer, não, o reclamante, no caso, não tem direito à indenização porque ele consegue exercer uma outra profissão. Não. O TST entende que se ele se inabilitou 100% para uma outra atividade, ele vai ter direito a uma remuneração correspondente a 100% do complexo remuneratório ali mensal, o pensionamento, certo? Ainda aquele exemplo de livro, né, que ele era pintor muito especializado numa empresa, e aí ele teve essa questão, amputação na mão destra dele, por exemplo, se ele era destro. Mas ele pode fazer toda uma sorte de outras atividades, mas se ele se inabilitou 100% para a atividade dele, ele vai ter essa pensão de 100%, como o Ricardo falou. Pois já fomos até 9h20 aí, né? Eu acho que a ideia... A gente começou ali 8h10. Começou também às 8h10, né? Então acho que foi uns 70 minutos. Mas eu disse, né, mas achando que eram pouco julgados, que ia dar para ver tudo aqui, eu disse, não, a gente sempre, para fazer algo um pouco mais aprofundado, a gente demanda tempo, né? Gente, isso daqui, então, partiu de uma ideia nossa há horas, e aí, louros ou o xingamento seja o Ricardo, que a gente conversou, ambos motivados, mas ele que me pilhou mais não, vamos botar para frente aquele projeto, que era de fazer algo nesse formato, justamente conversado, mas aprofundado também, e, enfim, algo que fosse legal para a gente, e que talvez aí possa ser legal para mais pessoas. Acho que a gente está bem feliz aqui que teve, né, 100 pessoas durante todo o tempo, né? Sempre tem o risco de ter 3, estaríamos aqui falando para 3, não sei se com a mesma alegria, mas com alegria suficiente. Mas eu o bom de fazer em dupla é que se não entrar ninguém, eu falo para você, você fala para mim, né? A gente tenta realizar aí essa... e a gente finge. O pessoal tá na outra sala, né? O pessoal tá no... Enfim, não foi o caso. E aí a gente vai ver o que a gente tá pensando, né? Pensou em várias possibilidades aqui, gente, disso virar um projeto, de uma coisa nossa, ainda não tá fechado, a gente queria ver se agradaria, né? Acho que essa foi a nossa
enfim, o que a gente quis analisar hoje aqui para daí pensar de fazer isso com uma recorrência, né? Mas agora a gente vai poder conversar sobre isso. Acho que a gente já tem material para o próximo encontro aqui pronto, né? Isso já ajuda também. Mas o pessoal está falando de semanal eu acho difícil. Eu pretendo manter o casamento aqui ainda, eu ainda estou dando aula todos os dias da semana à noite, né? Tá fazendo a Marcelo. Mas quem sabe um encontro mensal, né? A gente fica pegando ali, talvez, a primeira terça-feira do mês. E a princípio, acho que a gente pode pensar em fazer essa revisão completa das teses, né? Que é um negócio que está quente e que linka com muitas outras coisas, né? Não é só, olha aí, gente, pode acumular pensão e benefício. Não é só isso, né? A gente tenta construir aqui e, da minha parte, pelo menos, penso que isso ajuda no aprofundamento, né? Aquela coisa da maturidade do conhecimento no concurso e na advocacia, que é ter pensado sobre as coisas, né? E nem sempre a gente consegue fazer isso na nossa atividade profissional. Eu era oficial de justiça e não conseguia ter isso no profissional, fazia a minha parte só. Então, eu sentia falta de algo mais nesse estilo aqui, acho que pode ser legal para muita gente. Pois, então é isso, né? A gente vai, se vocês acompanham aí a gente no meu perfil, no de Marcel, Júris Labo, e a gente vai avisando aí à medida que a gente decidir. E quem quiser postar um story de alguma coisa aqui, dar uma moralzinha ali para divulgar e tal, a gente super agradece. E vai estimular aí, de repente, uma coisa quinzenal. Vamos ver, vou tentar conversar aí a esposa do Ricardo. Beleza, pessoal. Todos. Beleza, boa gente? noite, obrigado por comparecer. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima.